Boa noite, professor. Boa noite, beleza? Opa, professor, é o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá, pessoa que tem epilepsia, essas doenças assim, bem complicadas assim, é considerável fazer hipnose ou tem que ter um cuidado, ou tem que ter um jeito? Como seria assim? Sim, tem como fazer sim. Só que você precisa colocar mais segurança na hora de fazer, né? Toda hipnose, né, é preciso ter uma segurança, aquela âncora de segurança, aquele estado, né, para não ter ali a abreação. E ao iniciar uma abreação, você já corta ali com a âncora de segurança, né, e aqueles procedimentos. Até a hipnose de palco, né, tem esse risco, porque talvez a pessoa tenha ali um trauma ali, né, sério, e o subconsciente da pessoa, né, ou o inconsciente, né, depende aí da metodologia, né, ele se sente seguro na presença daquele hipnotista, ele passa uma autoridade, um conhecimento, mas ele não é um hipnoterapeuta, por exemplo. Só de colocar a pessoa em transe, para fazer uma brincadeira, essa pessoa pode acessar imediatamente esse trauma. E assim que ela acessa, você já começa ali uma abreação, e essa pessoa não é um hipnoterapeuta, então ele já está colocando essa pessoa aí num grande risco, né? E qual seria esse risco? De intensificar aquele trauma que estava ali reprimido, já estava atrapalhando a vida da pessoa, mas vai intensificar se acessar ele e não reprogramá-lo. E é simples de reprogramar, né, é claro, mas isso para um hipnoterapeuta. Então, por isso que no curso tem aí conhecimento mais do que suficiente para reprogramar qualquer trauma. E de forma bem tranquila, bem segura. Agora, pessoas que têm qualquer tipo de problema neurológico, a parte física, né, do cérebro, os neurônios ali mesmo, seja um problema de nascença, seja um problema degenerativo, ou seja um problema causado por qualquer tipo de droga, né, excesso de álcool, maconha, drogas lícitas, né, remédios aí, tarja preta, enfim, qualquer problema que chegou ali no físico, aí você vai ter que ver caso a caso. Por exemplo, você pega ali um paciente, né, chega até você e fala que tem epilepsia, aí você vai ter que estudar, avaliar o caso dele exatamente como que é. Como que ele trata disso, né, se é preciso tomar ali os remédios, qual que é as condições e a frequência ali das convulsões, qual que é a potência dessa convulsão, quais que são ali os gatilhos dessa convulsão, é algo emocional, é algo físico, e depois que você faz essa anamnese, aí você sabe se você consegue fazer ali a hipnoterapia com ele, ela é viável ou não. Se você percebe que ele entra, por exemplo, nessa convulsão sempre que ele passa por algum estresse, e ele fala para você que a vida dele está travada, que tem algum trauma, alguma coisa, então não é muito aconselhável. Agora, se essas convulsões elas já estão sendo controladas, né, tem pessoas que têm epilepsia e não têm convulsão há 2 anos, 5 anos, né, porque já está controlada, já conseguiu ali controlar, seja, né, o próprio cérebro dela, ou tomando os remédios que encaixou ali certinho, né, claro, sempre vai ter um efeito colateral, aquele efeito colateral vai ser resolvido. Então, essa pessoa você pode fazer com ela totalmente tranquilo, né, seguindo as regras ali de segurança que você vai seguir como qualquer outro paciente. Mas se é uma pessoa que está num processo ainda, né, de adaptação de remédios, as convulsões são mais frequentes, ou sempre que ele fica estressado, sofre qualquer emoção mais pesada, aí não é indicado. É indicado você fazer com ele realmente ali um trabalho mais de orientação e falar com ele que quando ele estiver, né, mais estável nas convulsões, te procurar, porque aí sim, aí você vai poder trabalhar ali a parte emocional que vai ajudar ele a ter nessas questões das convulsões também. Beleza? Obrigado. Beleza. Muito bom. Quem tem a próxima pergunta aí pra gente? Eu aqui, Jaciara. Opa, boa noite, Jaciara. Pode ficar à vontade, pode fazer. Porque assim, fala muito sobre a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Então, Milton Erickson, ele foi aí um dos pioneiros da hipnose, e só que ele chegou a um nível de autoridade tão grande, que todas as pessoas tinham ele, né, como alguém quase que fazia milagres, porque a gente sabe, quando a gente trabalha com a hipnoterapia, nós estamos trabalhando com a mente mais subjetiva da pessoa, com a mente subconsciente, mais profunda, ou a mente inconsciente.
E uma das coisas importantíssimas para a gente acessar essa mente e para fazer com que as sugestões fiquem ali e transformem a vida da pessoa é a autoridade. Né? O subconsciente ele precisa ver aquela pessoa como uma figura de autoridade. Por isso que tem ali algumas técnicas para vocês ali aprenderem, usarem, até vocês terem essa autoridade de forma natural. Eu explico como que chega isso, né? Essa autoridade, você passa ali direto para o subconsciente da pessoa, quando você já tem essa presença, quando você tem essa segurança. Então, o subconsciente da pessoa já entra em transe hipnótico antes de você aplicar aquela indução, a técnica de indução ao transe. Então, é por isso que ele tinha tanto resultado, às vezes só conversando com a pessoa. Ele pegava na mão da pessoa, a pessoa já estava em transe, aí ele fazia ali uma conversa com a pessoa, explicava para a pessoa, só que aquilo ia para o subconsciente, aí mudava a vida da pessoa. O que acontece hoje em dia, por exemplo, com a minha base, né, a minha formação é psicanalista clínico, depois eu fui me especializando. O que acontece com um psicanalista, o que acontece com um terapeuta, um psicólogo, é que ele vai conversar com a pessoa, ele vai esclarecer a pessoa vai sair dali com a mente mais clara, mas isso cognitivamente. São poucas coisas que entram no subconsciente. Então, por isso que demora mais. Mas algumas pessoas vão precisar mesmo desse tempo, né? Mais demorado, mais passo a passo. Mas por isso que demora muito tempo. Agora, se ele faz essa conversa, só que essa pessoa está em transe hipnótico, então essa transformação fica. Aquela conversa que a pessoa falou, que você ajustou com a pessoa, ajudou, esclareceu, fica no subconsciente. E aí, automaticamente, a pessoa começa a transformar o comportamento. O que acontece muito é que nós sabemos, na nossa mente cognitiva, racional, praticamente tudo que nós devemos fazer para ter uma vida melhor. Ser mais calmo, ser mais tranquilo, não procrastinar, dedicar, né, ter uma rotina, estudar, se alimentar bem. Nós sabemos ali o passo a passo. Só que quem comanda o nosso comportamento não é a nossa mente cognitiva. Então, por isso que as outras técnicas que não usam o transe hipnótico, elas demoram mais. Então, o que acontecia nessa hipnose ericksoniana é que ele tinha um nível de autoridade tão grande, porque ele era como se fosse uma celebridade ali da época, ali, na autoridade da hipnose, que só da pessoa estar na presença dela, ela já estava em transe hipnótico. E aí ele fazia essa transformação mais conversacional, só que não era uma conversa que ficava no consciente, era uma conversa que ia para o subconsciente. Então, a pessoa saía dali transformada. Então, a gente pode fazer isso hoje em dia, se a gente entende como que funciona isso, né, e vai ali desenvolvendo habilidades, dominando habilidades, para colocar a pessoa num transe hipnótico ali rapidamente, e depois que você faz isso, você faz essa transformação mais conversacional. Né? Você não precisa usar as técnicas, né, que a gente trabalha de desfazer, né, ali a estrutura do problema, né, usando as submodalidades, acessar o problema, né, na regressão, quebrar o problema e refazer com aquela memória ali, né, vamos dizer assim, trazer com uma emoção positiva. Você pode fazer de uma maneira conversacional. A hipnose ericksoniana era mais assim, mais conversacional. Só que a hipnose que nós fazemos de acessar o problema, quebrar ele e depois colocar algo positivo, ela é mais eficiente em alta escala, em maior escala. Né? E para qualquer um que está começando, se ele faz o passo a passo, por exemplo, que é ensinado nesse curso, você consegue fazer com o mesmo nível de eficiência, ou talvez até maior, do que o próprio Milton Erickson. Então, porque você não vai precisar desse nível tão grande de autoridade. Mas, se você vai alcançando essa autoridade com o tempo, você pode fazer só do jeito que o Milton Erickson fazia. Pega na mão da pessoa e começa a conversar com ela. Porque aquilo ali vai ir direto para o subconsciente dela. Eu, no meu caso, eu tenho alguns pacientes que é assim. Eu posso ligar para eles por telefone, não preciso dar comando nenhum. Só deles ouvirem o meu nome, ouvirem a minha voz, o que eu estiver falando já vai direto para o subconsciente deles. Porque eu fiz todo aquele trabalho que eu ensino lá no 80-20, Segredo da Hipnose. Então, o subconsciente deles já estão totalmente abertos para mim. Só de eu digitar uma mensagem e enviar no WhatsApp para eles, chega lá com a minha foto, né, o meu nome, aquela mensagem vai direto para o subconsciente dele. O subconsciente dele não tem mais nenhuma proteção, nenhum fator crítico ligado a mim, porque já provei e aprovei várias vezes ali que, primeiro, era interessante para ele, era bom para ele, segundo, ele estava no controle, e era algo que era totalmente seguro. Então,
estendi, né, essas aulas aqui exatamente para a gente estender, ampliar essas questões, mas deu para você entender essa diferença, né? A diferença da hipnose ericksoniana é uma conversa mais conversacional. A hipnose, né, que a gente usa hoje da hipnoterapia, a hipnose clínica, ela é mais direta. A gente faz a regressão, a gente usa técnicas para reprogramar. A hipnose clássica que a gente fala é a hipnose mais ligada ao entretenimento. É aquele primeiro módulo aí da hipnose clássica, que vai estar ligado ali às técnicas de indução em si, né? E colar o braço, esquecer o nome, aí você pode fazer várias outras coisas com isso. Mas deu para entender essa parte? Ficou tranquilo? Sim, entendi. Outra pergunta: todas as pessoas são hipnotizáveis? Podem ser hipnotizadas? Todas as pessoas que têm um cérebro normal, que não tem ali nenhuma doença neurológica, né? Igual a gente estava conversando aí com o Leo Aldo, que não seja ali nenhum problema neurológico, seja esse problema causado por seja lá o que for, seja, né, de nascença, né, ou seja ali por qualquer tipo de droga, qualquer tipo de pancada física. Então, se o cérebro da pessoa tem alguma dificuldade neurológica, principalmente de se concentrar e seguir um passo a passo, porque a pessoa vai precisar seguir ali um passo a passo, ainda que a gente use uma indução de choque, para acessar o transe hipnótico, a pessoa não vai precisar, né, do passo a passo, de seguir o passo a passo igual a indução de Dave Elman. A pessoa vai acessar o transe, mas se ela não tem essa capacidade de seguir esse passo a passo, agora visualize tal coisa. Visualize uma porta, visualize uma escada. Se ela não consegue fazer isso, aí ela vai entrar em transe ali quando você dá o arm pull, por exemplo, né, indução de choque, mas você não vai conseguir fazer muita coisa com ela, porque você vai precisar de um tempo de concentração dela para colocar uma sugestão, por exemplo, de trocar o nome, de colar os pés e aí principalmente da parte da hipnoterapia, porque aí você vai precisar de mais ainda, você vai precisar de um enredo para encontrar o problema, depois de um enredo para ressignificar aquele problema, e se a pessoa não tem essa habilidade, né, de você estar falando e ela acompanhando, aí ela não consegue fazer essa transformação. Mas fora isso, todas as pessoas que têm aí o cérebro normal, elas têm a capacidade de entrar em transe, porque na verdade elas já entram em transe várias vezes por dia. Então, o que pode acontecer com algumas é que elas têm dificuldade de você ali induzir isso. O que a gente faz é induzir, por isso que a gente chama de técnicas de indução ao transe hipnótico, nós induzimos um estado que é natural. Então, esse estado acontece várias vezes por dia. Vamos colocar aí, né, a pessoa se distraiu, ela já começou a entrar num transe mais leve. Isso daí, a própria distração, o próprio foco, né, você está mexendo no seu celular e não está mais prestando atenção no que está acontecendo, né, na cozinha, isso daí já é um transe hipnótico leve. Então, ou quando a pessoa está assistindo um filme, já começa a se emocionalizar com aquela cena que acontece, já é um transe hipnótico. Então, o cérebro humano e a mente humana acessa esses estados aí de hipnose, de transe hipnótico, várias e várias vezes por dia. Se não acessasse, era impossível a gente sobreviver, porque ele acessa para economizar energia. Nosso cérebro precisa economizar energia. Agora, quando a gente vai fazer a terapia, a gente induz esse estado. Então, em estado que é natural, a gente induz. Usa uma técnica totalmente mecânica mesmo, não tem nada místico na hipnose, a gente usa uma técnica mecânica para induzir esse estado, porque nesse estado a gente consegue fazer, né, uma terapia a nível mais profundo. Então, qualquer pessoa, e eu falo para a pessoa, né, que chega nesse ponto de perguntar, eu acho que eu não sou hipnotizável. Eu falo com ela, você consegue, a gente está aqui na sala, você consegue fechar os olhos e imaginar você indo na cozinha tomando um copo d'água e voltar? Se ela falar assim, eu falo, você é totalmente hipnotizável. Então, a parte neurológica e fisiológica só precisa disso. Agora, a parte mental, aí precisa de mais coisas. Tem algumas pessoas que vão entrar mais rápido e outras pessoas que vão demorar mais para entrar em transe. São as pessoas que veem hipnose, né, tem medo da hipnose por algum motivo, seja um medo consciente ou subconscientemente, acha que é uma briga de mentes, aí entra os mitos, né, da hipnose e tudo. Então, por isso que eu ensino esse trabalho lá no módulo 80-20 Segredo da Hipnose. Porque você vai fazer esse trabalho com a pessoa na mente subconsciente dela, para que o subconsciente dela aceite as suas sugestões, a sua indução quando você colocar a técnica. E assim, aí fica realmente, você vai hipnotizar todo mundo, só as pessoas que têm algum problema neurológico, que não conseguem se concentrar ali,
por algum motivo, só essas pessoas que você não vai conseguir hipnotizar. Aí é porque elas não conseguem se concentrar para acessar o transe. Agora, todas as outras, se você domina esse conhecimento que eu passo lá nas aulas de cima, você consegue hipnotizar todas. Algumas vai ser um pouco mais fácil, outras um pouquinho mais difícil, mas o controle vai estar na sua mão, porque você vai colocar no subconsciente das pessoas algumas coisas bem profundas. Quando eu falo lá do interesse, o I de interesse, não sei se você já chegou nessa aula, do triângulo mágico. Quando você coloca ali o I de interesse, esse interesse é um interesse profundo da pessoa, é um interesse do ego da pessoa. Então, colocando em exemplos, você na anamnese, no pré-talk, você já vai ter trabalhado a autoridade, que ela está no controle, que não tem nada, é totalmente seguro. E aí, quando você pergunta, tá, o que você quer resolver com a hipnose? E a pessoa fala, eu quero destravar minha vida financeira, eu já quebrei 2, 3, 5 empresas, eu quero destravar minha vida financeira. Então você vai usar isso dela para intensificar esse desejo dela. E qual que é esse desejo? É fuga da dor e busca do prazer. Essas duas coisas, que a gente está falando de instintos bem primitivos, bem profundos. São coisas que estão bem enraizadas na pessoa. E o subconsciente é que decide se ele vai entrar em transe ou não, como é o subconsciente que decide tudo na vida da pessoa. Então é ele também que decide se vai entrar em transe hipnótico com você ou não. Então quando você faz esse trabalho mais profundo na mente da pessoa, coloca que aquilo ali é uma fuga da dor, ela vai fugir daquela dor dela e vai chegar àquilo que ela quer, ao grande prazer, todo ser humano ele busca incessantemente pela dopamina, pelo prazer. E por isso que eu dou sempre esse exemplo da traição. A pessoa destrói a família, a pessoa corre risco de vida em prol do prazer, em busca daquele prazer ali sexual. Então a pessoa se coloca em risco, ofendendo ali o instinto de autopreservação por causa da busca desse prazer. Então, quando você trabalha com essas coisas, com esses conhecimentos, você está trabalhando na mente bem profunda do ser humano. Então, por isso que você passa a dominar realmente a decisão de entrar em transe ou não. Por isso você passa a colocar realmente todo mundo em transe. Só se aquelas pessoas que não têm capacidade mesmo de entrar em transe, que você não vai colocar. Algumas pessoas vão ser mais fáceis, outras menos, mas o conhecimento para isso eu coloco aí principalmente nesse modo, o 80-20, o segredo aí da hipnose. Ok, obrigada. Professor, Sim. eu ainda não cheguei na parte das técnicas para hipnotizar, certo? Mas eu tenho uma dúvida. Na aula passada, você falou que quando você pegasse as técnicas, você treinasse com todas as pessoas possíveis a técnica de indução. A questão mais do entretenimento, né? Porque essa questão da terapia é mais depois. Agora, a dúvida é o seguinte, se eu for... Isso hipoteticamente, porque eu ainda não cheguei nas técnicas, certo? Sim. Quando eu estiver hipnotizando uma pessoa, aí estiver na frente de outras, e as pessoas falam, vira uma galinha, fala não sei o quê, como é? A pessoa que está hipnotizando, ela vai seguir só minha voz, ou ela vai ser influenciada pelas pessoas ao redor? Como é que funciona isso? Não, a pessoa só vai seguir o seu comando, porque ela tem que sentir, o subconsciente ele não vai pegar comandos de qualquer pessoa que está ali ao lado falando. Primeiro que a mente consciente, ela continua alerta, ela continua ativa. Em transe hipnótico, a pessoa não perde a consciência, ela sabe exatamente o que está acontecendo. Se é você que está falando, ou se é outra pessoa, e principalmente, se aquilo ali é bom para ela ou fere os princípios dela. Então, ainda que seja você que está falando, você fez todo o trabalho, ela está no transe hipnótico ali profundo, se fere os princípios dela morais, de ética, ela não vai aceitar essa sugestão. Então, ou seja, as sugestões de outras pessoas que estão ali fazendo, de brincadeira, ali zoando, ela não vai aceitar. Se ela aceitar é porque ela está no nível, você colocou ela no nível ali de estar tão à vontade, se sentindo tão segura, que, ou seja, são adolescentes, são pessoas que estão num ambiente ali tão tranquilo, de brincadeira, que ela pode até aceitar, mas é uma brincadeira, ou seja, se ela abre os olhos ali, ela pode aceitar aquela sugestão junto com a sua, se você não colocar outra sugestão, se você falar, é isso que tal pessoa falou, quando você voltar, é isso que vai acontecer. Então pode acontecer sim, só que tem que ter ali um momento muito
quase que surreal para isso acontecer, porque a mente consciente está ali vigiando o tempo inteiro. Se essa pessoa não vai passar vergonha, se é você que está falando, se não fere os princípios dela. Então, dificilmente ela vai aceitar a sugestão de outra pessoa. E se ela aceitar ali naquele ambiente de brincadeira, né, ela pode até fazer aquilo que a pessoa falou para ela, mas as técnicas, né, e as sugestões de entretenimento, elas passam rápido, né? Então não vai ficar essas sugestões ali, né? De todo jeito, são sugestões aí que não vão, né, atrapalhar a vida da pessoa ali. Então pode ficar tranquila. Mas é muito difícil esse nível de confiança acontecer. Realmente muito, muito difícil. Beleza? Sim, professor, obrigada. Nada. Bacana. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Quem tem a próxima pergunta aí para a gente? Tem um comentário aí, professor, em cima dessa parte que ela perguntou aí, né? Eu hipnotizei meu sobrinho e ele aceitou todos os comandos, colei o pé, colei a mão, fiz a contagem dos dedos para ele esquecer um número, né? Fiz todas as brincadeiras, todas, e por último, eu fui mudar o nome dele. Daí, como o nome dele era Janailson, o primeiro nome que me veio na mente, até por ser um sobrinho, né, brincalhão, eu coloquei Janaína, né? E nesse momento eu vi que a feição dele mudou, deu uma enxergada assim, aqui em cima no olho dele e tal. E eu continuei, né? Vi que ele tipo, não tinha gostado da situação, o consciente dele não tinha gostado da situação, né? Pelo nome. Continuei a brincadeira, tudo certinho. A hora que eu falei para ele falar qual era o nome dele, né? Com a sugestão de Janaína, ele na hora falou: meu nome é Janailson. Aí eu olhei bem para ele assim, falei: não, tudo bem, aqui é uma brincadeira, consertei tudo ali, né? Falei que era uma brincadeira, tudo apenas uma sugestão, né? Tirei ele daquela cena, coloquei ali um presente hipnótico, tudo, né? Aí a hora que eu terminei a brincadeira, ele já veio logo especificando para mim, né? E, tio, mas aquela brincadeira lá de cassação lá, porque Janaína, eu falei assim, já que você tocou no assunto, eu vou te perguntar o porquê que você não mudou o seu nome. Aí ele comentou para mim assim, não, aqui no colégio, quando eu era criança, o pessoal queria mudar o meu nome para Janaína. Aí eu descobri que, no caso, ele tinha, né, ficou quase trauma, né? E a hora que ele... eu falei o nome Janaína, o subconsciente dele já armou a defesa, que já queriam trocar lá, e ele já falava que não, o nome dele era Janailson, né? Então armou a defesa e saiu automaticamente do transe, né? A hora que eu quis fazer a brincadeira com ele. Sim. Aí ele contou tudo certinho, eu especifiquei depois, lógico que na hora do trânsito eu já notei isso e já especifiquei tudo, que era só uma brincadeira, e tal, né? Fiz todo aquele processo, tudo, né? Para não ficar nada de ruim, ele depois caçava, assim, o tio Robson fez todas as brincadeiras, mas na hora que chegou na parte de falar que meu nome era Janaína, o meu psicológico foi mais forte. Tá certo. Então, só para especificar aí, que nem ela falou, né, sobre sempre, pessoas estão sempre conscientes e sempre se dominando, na verdade, né. Ela que entra em transe e aceita a sugestão até o nível que não tenha nada específico que possa trazer alguma coisa aí que possa ser ruim para o subconsciente, né? Ou até mesmo a hora que o subconsciente achar alguma coisa que seja prejudicial, alguma coisa assim, ele sai do trânsito sozinho, né? Aconteceu isso comigo, daí agora o senhor falando, eu recordei, né? Perfeito. Maravilha, obrigado, né? Obrigado por sua experiência. E é exatamente isso. É assim que funciona mesmo, né? Na terapia, para transformar a sua vida, a primeira coisa que você precisa é querer, né? Todo o resto eu faço. Agora, você vai precisar querer, você vai precisar seguir o passo a passo, né? Aquele exemplo que a gente sempre dá, o Abimael ele gosta muito de dar esse exemplo. Ó.
A hipnose, para você entrar em transe, você seria como se fosse o GPS. Você coloca o GPS, aí eu quero sair de tal ponto A, chegar ao ponto B. Se você, ele vai falar, vire para a direita, vire para a esquerda, é você que decide se vai virar ou não. Então, na hipnose, né, que é essa da hipnoterapia, e na hipnose clássica, né, o entretenimento e a parte ali da reprogramação, a gente vai declarar isso para a pessoa. E como é um processo, né, de melhora, de evolução, então a pessoa precisa estar comprometida com a evolução dela, com a transformação dela. Então, é assim mesmo que acontece. Na parte do entretenimento, né, a gente pode realmente fazer ali, né, muitas coisas com aquela pessoa, desde que ela aceite que aquilo ali é uma brincadeira. Então, por isso que a gente coloca algumas sugestões, né, por exemplo, de trocar o nome ou algo assim, ou colar a perna, algo assim, aí a gente também já vai colocando aquelas sugestões ali, falando que ela vai se sentir muito bem com aquilo, que ela vai se divertir com aquilo, que aquilo vai ser muito legal para ela, aquilo vai ser uma prova para ela de que ela tem um poder sobre a mente dela, subconsciente dela, vai se sentir muito bem quando abrir os olhos e tudo. E para quê? Para estimular ela a aceitar mais coisas. Agora, vai ter algumas coisas que realmente a pessoa não vai aceitar. E qualquer coisa que seja desse exemplo aí. Qualquer coisa que é emocional, né? Qualquer coisa que fere ali, né, a pessoa mais profunda, seja um princípio, né, seja algo emocional desse tipo, né, que a pessoa não gosta de jeito nenhum, né, que a pessoa sofreu com aquilo ali. Então, essas coisas a pessoa não vai aceitar. Por isso que, agora, na parte, né, da hipnoterapia, por isso que a gente vai entrar com pelo menos esses 3 degraus aí, esse tripé, mostrando para a pessoa, usando uma técnica mesmo para colocar bem profundo que aquilo ali é bom para a pessoa, que aquilo ali é algo maravilhoso na vida dela, e é o que realmente é, né? A pessoa veio com depressão, quer resolver aquele problema, a pessoa veio com uma autossabotagem, está travando a vida dela ali há décadas, então ela quer resolver. Então a gente usa as palavras ali no pré-talk para enfatizar isso, que se é ela que decide, é ela que está no controle, é totalmente seguro, porque é totalmente natural, e que se ela aprofundar, se ela se deixar, né, se ela seguir o passo a passo, né, a transformação vai ser muito grande, muito poderosa. Então a gente encaixa isso muito bem ali no subconsciente dela, aí quando inicia a terapia, a pessoa já está bem, está tranquila, sabe que aquilo ali vai ser bom para ela, aí vai intensificando, né? Depois da primeira sessão, ela abre os olhos, já se sente bem, então aquilo só vai enraizando, intensificando. Então, a parte, né, da hipnose clássica e da hipnoterapia, é preciso fazer esse trabalho. E na parte ali da brincadeira, pode ter muitas coisas que a pessoa não aceita ali, né? E isso não vai atrapalhar em nada, porque você pode explicar isso para a pessoa mesmo, até enfatizar isso, né? Aí lembra que eu te falei que é você que controla a sua mente, você decide aquilo que você não quiser aceitar, você não vai aceitar, você vai aceitar só aquilo que você quiser, aquilo que é bom para você. Então eu não domino a sua mente. Né? Então, aí agora, se a gente for falar, né, de técnicas de domínio de mente, técnicas de sugestões, de manipulação, aí a gente vai mudar de assunto, né? A gente vai conversar sobre outra coisa completamente diferente. Aí são outras técnicas, né, outras questões, vai servir para outros propósitos, enfim. Mas falando aqui da hipnose, né, que é a parte da hipnose clássica, entretenimento, transformação, hipnoterapia, né, aí entra nisso que a gente está conversando aqui. Né, a pessoa está consciente o tempo inteiro. Se ela vê que fere ética, princípios, qualquer coisa que ela não gosta, ela continua ali, não vai aceitar, ela tem o livre-arbítrio dela. E muitas vezes, Robson, ela nem sai do transe, não. Ela está em transe e o subconsciente e o consciente, a mente consciente dela só vem e fala, não. E pronto, aquilo ali não vai ficar. E ela vai estar em transe, você pode colocar outras coisas ali em seguida, ela aceita aquilo, mas o nome ela não muda. Algumas pessoas, se for algo assim tão pesado, que vai tão contra a ética dela, um princípio muito profundo, ela pode até voltar do transe mesmo, mas a maioria das pessoas continua em transe hipnótico, só não aceita aquela sugestão. Quando ela abre os olhos, a sugestão está ali, ela até brinca com aquilo ali e tudo mais. Mas bacana, boa noite aí, sejam bem-vindos, as pessoas estão chegando aí. Quem tem a próxima questão aí para nós, próximo comentário? Como que tá aí, Robson? Tudo tranquilo? Ali também, nessa parte ali, me fez ter uma pequena dúvida, assim como a pessoa, eu notei mesmo que para mim representou que ele acabou, ele não saiu do transe, ele apenas negou a sugestão, né? Isso. Em transe hipnótico.
ali vamos supor assim, que nem no entretenimento, por isso que é bom ressaltar, que nem o senhor sempre fala até nas aulas aí, Sim. A parte de você praticar bastante e só ali naquele nível, né, de entretenimento, porque assim como ele acessou uma coisa que ele não queria, vamos supor assim, ele negou, numa sugestão, ou até mesmo ali qualquer uma sugestão ali, que a pessoa pode também acabar acessando um trauma de verdade, né? Que nem ele não, ele foi só uma negação, né? Que ele não aceitava e não aceitava, né? Brincou tudo, deu risada depois, tudo. Mas pode também acessar um trauma que ele tenha vivido, né? Isso. Exato, perfeito. A nossa hipnose diária, né? A auto-hipnose. Ela faz a hipnose, então está todo dia fazendo. Teve um dia que eu percebi assim que no horário que eu queria fazer, eu não ia poder fazer, né? E eu parei para pensar no momento da hipnose. E eu senti algo estranho. Tipo assim, eu vi na minha frente eu sentado ali no lugar da hipnose, e a hipnose correndo rapidinho na minha mente o processo que eu fazia, que é basicamente igual diariamente. Eu fiquei pensando, caramba, será que eu fiz o processo aqui de pé? Isso é possível ou simplesmente foi coisa da cabeça? Sim, não é? É totalmente possível. Isso daí, né, é algo totalmente possível e totalmente normal e natural para o cérebro humano. Quando a gente olha aqueles vídeos, por exemplo, que tem na internet, que mostram ali, principalmente, né, os japoneses ou os asiáticos ali fazendo ali coisas impressionantes ali, só que de uma maneira muito rápida, muito acelerada, né, aquilo ali nada mais é do que o processo de repetição. Quanto mais a gente repete, mais automático fica. Então, o cérebro ele sabe exatamente e estritamente cada milímetro, cada respiração que ele tem que dar, de acordo com o que você vai repetindo aquilo, ele sabe todos os dados daquilo ali. Então, ele tem um logaritmo ali gigante com todos os dados. Né? O jeito que você respira, o que você está sentindo, o que você não está sentindo, o que você está pensando ou não. Então, quando você repete algo em uma sequência tão grande, e principalmente quando você entra em transe para fazer aquilo, né, repetidas vezes, então você já está acessando o subconsciente, já está indo para ele, então ele simplesmente vai começar a automatizar aquilo ali. Então, se ele tiver a oportunidade, né, de você parar um tempo ali e olhar para algum lugar, se distrair, ele faz aquele processo ali rapidamente, aceleradamente ali, do jeito que ele conseguir, mas ele faz aquele processo acontecer. É por isso que eu indico, né, todos vocês lá na parte da auto-hipnose, aquilo que está lá, né, aquelas sessões lá, né, muitas com chiados e tudo mais, eu coloquei ali, porque eu coloquei como bônus um presente para vocês ali, porque são sessões aí muito antigas, mas eu coloquei ali, né, porque não ia custar nada, né, vamos dizer assim, para vocês, porque para mim já estava gravado e tudo, eu falei, eu vou colocar ali como um bônus, além de você aprender como se colocar em transe, tem ali exemplos para você. E aquelas sessões ali tem arquétipos, tem várias coisas que você pode pegar ali, os enredos. Mas o porquê que a parte da auto-hipnose, quando eu falo o bônus, é você pegar uma técnica de se colocar em transe hipnótico, ainda que essa técnica no começo você nem vai conseguir colar o braço, não vai entrar num transe mais profundo, né, na primeira, na segunda, na 20ª vez não vai acontecer. E aquilo ali, você vai aprender a técnica, vai fazer por repetição, depois vai demorar meia hora, 5, 10 minutos para entrar em transe, depois vai ficar ali 10, 20 minutos para fazer uma reprogramação, só que isso ao passar 2 meses, você consegue fazer todo esse processo aí praticamente instantâneo, com 1, 2, 3 minutos. E eu consigo fazer, se eu quiser, hoje em dia, com 1 minuto, porque eu fecho os olhos, ou na verdade, como eu faço todos os dias, antes de abrir os olhos, quando eu acordo, aí eu só conto de 3, 2, 1, eu já estou num transe suficiente para reprogramar, e eu vejo uma imagem de cada coisa, de cada área da minha vida. Porque essa imagem já está ligada com uma visualização, com um filme, seja de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, essa imagem está ligada e N vezes eu fazendo. Coisa aí de 6, 7 anos que eu já faço todos os dias ali. Então, hoje em dia, eu consigo fazer em 1 minuto, 30 segundos ou até menos. Porque a gente sabe que a gente tem aí em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Então, olha a velocidade que é o pensamento. Então, se o nosso subconsciente ele é programado para ter alguns tipos de pensamentos, ele faz esse transe hipnótico ali, pode fazer em alguns segundos, sim. Então, é totalmente possível.
acontecer isso. Só que no seu estado você percebeu o que seu subconsciente fez. Ele fez aquele processo ali, né, rapidamente, porque você programou ele para fazer aquilo, então ele fez. É a mesma coisa do jeito que a gente dirige o carro. Se a gente pega o carro do outro, o subconsciente vai ficar querendo fazer do jeito que a gente fazia. Então, por isso que a gente erra a marcha, faz alguma coisa, porque ele quer fazer daquele jeito. Então, se a gente repetiu, igual você repetiu tantas vezes, ele quer fazer a sessão. E ele viu que não teve tempo de você fazer, você não parou e fez. Quando você distraiu, deu um tempo ali para ele, que ele não precisava estar em vigília, prestando atenção, ele fez da maneira que ele pôde fazer ali, né, o mais rápido possível que ele fez. Beleza? Você que programou ele para fazer isso. Muito bom. Bacana. Maravilha. Muito bom, pessoal. Quem tem aí a próxima pergunta para a gente, pode fazer. E a gente vai iniciar a próxima hora da gente com essa pergunta. Sempre lembrando que aqui é o espaço de vocês, né? Para vocês praticarem principalmente. Em segundo lugar, esclarecer as perguntas. Então, sempre que tiver alguém, né, a preferência, né, de quem é para quem quer aí praticar, colocar outra pessoa em transe, então pode usar esse tempo aqui para isso. Né? E quando não tiver ninguém, que não tiver sentido seguro ou qualquer coisa, né, lembrando que aqui é o ambiente perfeito para isso, mas quando não tiver, a gente vai esclarecendo as dúvidas aí, beleza?